programa desta semana vamos falar sobre dignidade humana. Abordaremos o assunto com pessoas especialistas na área e testemunhos vivos de quem realmente valoriza a pessoa num todo. O homem tem uma dignidade natural, digamos assim, decorrente do fato dele ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então isso ocorre na área econômica, né? Quando você tem uma situação de exploração, de não reconhecimento do valor do trabalho da pessoa, salários baixos, né? Isso ocorre quando o Estado não é suficientemente correto das políticas públicas que dão assistência às pessoas, como na área de saúde, educação, bem-estar social. É necessário, portanto, que as autoridades públicas vigiem com atenção para que toda restrição da liberdade ou qualquer gênero de ônus imposto ao agir pessoal nunca seja lesivo da dignidade pessoal e para que seja garantida a efetiva praticabilidade dos direitos humanos. Tudo isto, uma vez mais, se funda na visão do homem como pessoa, ou seja, como sujeito ativo e responsável do próprio processo de crescimento, juntamente com a comunidade de que faz parte. Todos nós, seres humanos, somos responsáveis pelos outros seres humanos, né? Isso é um primado clássico da ciência política, por exemplo, né, que pressupõe o fato de que todos nós vivemos em sociedade. O ser humano é um ser social, né? E como tal, ele depende da convivência com os outros seres humanos. Então, esses todos seres humanos são igualmente responsáveis pela manutenção da dignidade da pessoa, enquanto ser humano que vive em sociedade ou que vive nas nossas relações afetivas, né? Afinal de contas, o ser humano é capaz de amar, né? É capaz de gostar, é capaz de se afeiçoar por. Então, essas características, por si só, já justificariam um comportamento positivo, construtivo, tanto por parte das instituições, como por parte das pessoas. A salvação que, por iniciativa de Deus Pai, é oferecida em Jesus Cristo e atualizada e difundida por obra do Espírito Santo, é salvação para todos os homens e do homem todo. É salvação universal e integral. Diz respeito à pessoa humana em todas as suas dimensões: pessoal e social, espiritual e corpórea, histórica e transcendente. Se a gente enxerga Jesus na Eucaristia, precisamos também vê-lo na pessoa do irmão. E em Mateus 25 está muito claro também, quando Jesus diz, no final dos tempos, vai haver aquele julgamento final. Ele vai dizer o quê? Vinde benditos de meu Pai, participar do reino preparado para vós desde toda a eternidade. Porque eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, era forasteiro, me acolheste, estava doente e preso, foste me visitar. Então Cristo se identifica com o irmão. Se Cristo está presente em cada irmão, nós não podemos viver indiferente diante da dor, sofrimento de tantas pessoas. E uma coisa que nos preocupa bastante é que nos últimos tempos, no nosso Brasil, mas também em várias partes do mundo, cada vez mais a vida humana está sendo desrespeitada. O ser humano está sendo descartado. Uma cultura do indiferentismo. Então nós, como cristãos, não podemos jamais ficarmos indiferentes diante de tal realidade. Instituições como a Fraternidade O Caminho, que é uma comunidade da Igreja Católica, acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eles lutam para que cada indivíduo seja tratado conforme seu valor humano e social. Nós vemos no pobre, no morador de rua, esses pequeninos, os prediletos de Jesus Cristo. Então, nós o amamos, o acolhemos do jeito que eles são, sem discriminar, né? Sem colocar eles de lado, mas pelo nosso amor primeiro a Deus, pelo nosso chamado a estar com Ele na vida consagrada, na vida religiosa. Então faz com que nós saiamos de nós
e ao encontro dos mais pequeninos, né? Como diz o Papa Francisco, né? Ide aos mais pequeninos, às periferias, aos pobres. Então, esse é o nosso serviço, né? Mas primeiro, por amor a Deus, né? O nosso chamado é para servir a Deus, mas também encontrar Deus, encontrar Jesus Cristo nos pobres. A doutrina social é parte integrante do mistério da evangelização da Igreja, daquilo que diz respeito à comunidade dos homens. Situações e problemas referentes à justiça, à liberdade, ao desenvolvimento, às relações entre os povos, à paz. Nada é alheio à evangelização, e essa não seria completa se não levasse em conta o recíproco apelo que continuamente se fazem o Evangelho e a vida concreta, pessoal e social do homem. A mensagem de Jesus é realmente para que a gente, atuando no mundo, seja um agente transformador, assim como o sal que se põe na comida, ou como o fermento que se coloca na massa, ou como a luz do mundo. E ser luz, ser sal, ser fermento, é a gente atuar para que a gente transforme o mundo, a nossa sociedade, numa casa do bem viver, onde todas as pessoas possam viver com dignidade, a dignidade de filhos de Deus. Deus nos criou para que nós pudéssemos viver plenamente. Daí a grande preocupação da nossa igreja, a partir da doutrina social, para que a gente se preocupe com o todo da nossa vida. Entre evangelização e promoção humana, há laços profundos, laços de ordem antropológica, dado ao homem que há de ser evangelizado. Não é um ser abstrato, mas é sim um ser condicionado pelo conjunto de problemas sociais e econômicos. Laços de ordem teológica, porque não se pode nunca dissociar o plano da criação do plano da redenção. Um e outro a abrangem nas situações bem concretas da justiça, que deve ser combatida, e da justiça a ser restaurada. Uma das razões pelas quais existe essa necessidade de uma tomada de consciência, etc., e talvez a razão principal seja o pecado, né? A queda. O fato de que os homens se distanciaram de Deus. Quanto mais distante de Deus é uma pessoa, tanto mais indiferente ela será com relação aos outros, né? O ensinamento bíblico é: quando é que me vistes, disse Jesus, né? Nu e me vestistes, quando me vistes desamparado e me acolhestes, etc. Quando fizeste isto a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos chama a uma humanidade, uma humanização cada vez mais próxima daquilo que é o padrão que as Escrituras nos apresentam. Somos atraídos por Jesus, que, se despojando de toda a sua condição divina, se tornou pobre, servo, humilde. Dom sem reserva e sacrifício por toda a humanidade. Queremos o Verbo humanado, pobre em Belém, anônimo em Nazaré, peregrino na estrada, abandonado no Gólgota, ressuscitado pelo Pai e glorificado junto a Ele. Lá em São Paulo, quando eu estava na missão em São Paulo, na Praça da Sé, numa pastoral de rua, encontrei um filho, ele é da Bahia, mas estava lá em São Paulo, e ele estava totalmente desesperado, a ponto de tirar a própria vida. Ele disse que se ele não encontrasse uma solução para a vida dele naquele exato momento, ele ia se jogar debaixo de um carro. Então, eu chamei ele para fazer a barba, e fiz a barba dele, cortei o cabelo e comecei a conversar com ele. E nessa conversa ele foi colocando, né, o desespero, porque estava na rua, né, não deu certo na família, então foi para a rua. Mas ele não queria aquela vida, mas ele não encontrava saídas. E quando nós o acolhemos e cuidamos dele, e fomos ali ouvindo a história dele, então eu fiz a pergunta: o senhor não quer sair da rua e morar com os irmãos na chácara de recuperação? Porque nós temos, né, lá em São Paulo. Ele disse: agora, irmão. Eu disse: agora. Aí eu chamo o Frei, converso com ele, você já sai daqui direto para a casa dele. Então ele aceitou. E depois de alguns meses já na chácara, né, se recuperando, ele disse: irmã, se não fosse a senhora
para me acolher, para falar aquilo para mim, hoje eu não estava aqui, porque eu estava decidida a tirar minha vida. O amor não admite álibis. Quem pretende amar como Jesus amou, deve assumir o seu exemplo, sobretudo quando somos chamados a amar os pobres. Aliás, é bem conhecida a forma de amar do Filho de Deus, e João recorda com clareza. Assenta sobre 2 colunas. O primeiro a amar foi Deus, e amou dando-se totalmente, incluindo a própria vida. Deus, ele veio para os pequeninos, enviou o seu Filho Jesus Cristo. Então nós vemos no pobre, no morador de rua, esses pequeninos, os prediletos de Jesus Cristo. Então nós o amamos, o acolhemos do jeito que eles são, sem discriminar, né? Sem colocar eles de lado, mas pelo nosso amor primeiro a Deus, pelo nosso chamado a estar com Ele na vida consagrada, na vida religiosa. Então faz com que nós saiamos de nós e ao encontro dos mais pequeninos. Uma pessoa quando chega a um nível desse é porque perdeu toda a expectativa de vida, perdeu a esperança, acha que não tem mais jeito, como eu sou um dos tais, né? Mas hoje eu confesso diante de Deus e diante da sociedade, quem estiver me ouvindo pode ter na certeza que Deus existe. Deus pega o ser humano na pior situação e transforma. Pessoas que têm uma história bem difícil, né? Eles não estão na rua porque querem, mas foram conduzidos por algum motivo, né? Seja situação de família, dificuldade familiar, mesmo vícios, até mesmo o próprio vício, ninguém entra assim por nada, sempre tem uma história por trás de sofrimento, né? E acaba se tornando uma fuga, né? A rua é uma fuga, o vício é uma fuga, e enfim, são muitas histórias, são muitas situações, e se são histórias, são pessoas. O ser humano é surpreendido na vida de várias formas, porém, surpreso, quando é surpresa de maneira diferente, né? Sendo ela toda pro lado negativo da vida, né? E a gente às vezes não está preparado para tal situação, e a vida, infelizmente a vida oferece isso para quem é pai de família, mãe de família, né? Faz o ser humano perder a expectativa de vida positiva, né? Agradecem muito o tempo que a gente para ouvir. Às vezes a gente nem fala muita coisa, assim, nem de muita coisa expressando o nome de Deus, mas é a presença de Deus mesmo, né? Em nós, para eles, mas também a presença de Deus neles, para nós. Olhando para essa realidade de tantas obras sociais, a gente olha para os nossos santos. Por exemplo, São Francisco de Assis, um verdadeiro exemplo para nós. Tantos e tantos outros santos que foram assim motivados pelo encontro com Cristo, aí ao encontro de Cristo no irmão. Assim olhamos para Santa Teresa de Calcutá, esse exemplo extraordinário. Às vezes se sentia até pequena, ela e a sua obra, diante dos apelos e desafios que existiam. Mas ela dizia às suas irmãs para que se animassem, mesmo que não resolvessem o problema do mundo todo, mas estariam fazendo a parte que elas seriam capazes de realizar. Olhando também para a Irmã Dulce, a Beata Irmã Dulce, em Salvador, que exemplo extraordinário. Abraçou Cristo na sua palavra, na Eucaristia, mas abraçou Cristo na pessoa de tantos pobres, na realidade de Salvador. Mas também trazendo aqui para o nosso estado, não podemos esquecer Dom José Vicente Távora, um grande bispo, o primeiro presidente da Caritas brasileira, ele com Dom Helder Câmara, que fundaram a Caritas brasileira, justamente essa instituição que tem como preocupação primordial o cuidado com os mais pobres, abandonados, o resgate da pessoa humana. Também o próprio Dom Helder, um belíssimo exemplo, sofreu demasiadamente no período da ditadura militar, mas foi um exemplo de um homem comprometido com Cristo, mas também com os pobres. Na dimensão interior e espiritual do homem se radicam ao fim e ao cabo o empenho pela justiça e pela solidariedade, pela edificação de uma vida social, econômica e política, conforme com o desígnio de Deus. Vai muito da consciência da pessoa, primeiro é preciso essa consciência, e também vai muito do papel
daquelas instituições que sejam formadoras do nosso caráter, da nossa personalidade, etc. Instituições que vêm desde a família até as escolas, as universidades, etc., as igrejas. A pessoa não pode ser instrumentalizada para projetos de caráter econômico, social e político, impostos por qualquer que seja a autoridade, mesmo que em nome de pretensos progressos da comunidade civil no seu conjunto ou de outras pessoas no presente e no futuro. Tem um conjunto de instituições sociais que, em princípio, devem sempre trabalhar no sentido de conscientizar as pessoas sobre essa necessidade de haver esse reconhecimento da dignidade própria, né, e da dignidade do outro e, consequentemente, um comportamento adequado nas relações sociais. Muita gente murmurou de Moisés porque Moisés levou eles para o meio tirou da fartura e levou para o lugar de provação, né, onde ele procurou o alimento e não tinha, né? Então Deus preparou o alimento, né? Como hoje Deus preparou o alimento e prepara as pessoas para distribuir. E as irmãs são as pessoas que Deus preparou, né? Pela misericórdia dele, para olhar, né? Tanto aqui como em outros estados sempre tem elas que dão um apoio, a gente está na rua assim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!